Olá, amigos, espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde. Quem somos nós? Já nos fizemos esta pergunta algumas vezes. Quem somos nós? Da onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta, sobre essa questão. Quem verdadeiramente somos nós? Na questão 78 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta assim: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Então, os espíritos respondem: se não tivessem tido um princípio, um início, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação de Deus e se acham submetidos à sua vontade, à vontade de Deus. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento Ele o fez, nada sabemos. Então, essa é a resposta dos espíritos a Allan Kardec. Então, Kardec questiona nesse sentido assim, ele gostaria de saber, então, nós tivemos um princípio, né? Dentro dessa criação, nós tivemos um princípio, nós somos eternos como Deus. E os espíritos, então, respondem a Kardec que nós não somos eternos como Deus. Nós somos uma criação de Deus. Então, nós tivemos, sim, um princípio, certo? Dentro dessa criação. E também os espíritos nos informam que o espírito, ele pode ser considerado por nós, para o nosso entendimento, como uma chama, como um clarão, como uma centelha etérea. O que significa isso? É que na realidade o espírito ele não tem forma. Nós não somos, nosso espírito, nós não somos isso aqui que estamos vendo, que estamos projetando. Então o espírito não tem forma. Por isso na codificação os espíritos explicaram que para nós seria uma centelha etérea, né, uma chama, uma luz, porque realmente não existe uma forma. O que traz, o que fornece uma forma ao espírito, a essa energia, a essa centelha, é exatamente o corpo fluídico, perispírito, e na encarnação o corpo físico. Porque o espírito é uma chama, uma centelha. Isso somos nós. Isso somos nós. Somos espíritos, essa chama, essa centelha. Criados por Deus, com um princípio. Somos imortais. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos traz uma reflexão bem interessante que eu vou ler agora aqui para vocês. Ser pessoa é ter uma consciência, um eu que reflete, que se examina, que recorda. É o nosso eu ordinário, é um eu superficial, limitado pelo nosso organismo, limitado por essa matéria física. Não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Nesse eu profundo está um mundo inteiro de fatos, um mundo inteiro de conhecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma. Então, Leon Denis, aqui no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos traz essa reflexão de que hoje, na nossa vida de hoje, quem somos hoje? Somos
essa manifestação, né? Somos isso que demonstramos, essa aparência física, não é mesmo? A nossa maneira de ser. Nós estamos hoje desta maneira, mas nós somos, como espírito, como essa centelha etérea, essa chama, nós somos uma consciência que traz todas as suas experiências passadas, todas as suas experiências, seus conhecimentos, as suas recordações da alma, né? Hoje nós nos demonstramos desta maneira. Muitas coisas em nós estão latentes, estão ali guardadinhas para o momento certo de serem acessadas na nossa consciência. Então nós somos o resultado, hoje nós somos o resultado de tantas experiências vividas, de tantas recordações, de tantos aprendizados, de tantos conhecimentos. Então a nossa consciência, aquilo que explanamos hoje, aquilo que demonstramos, né, a nossa maneira, os nossos costumes, é apenas a ponta do iceberg do que verdadeiramente somos. E por que isso se manifesta dessa maneira? Porque nós temos necessidades prementes, nós temos necessidades para essa nossa reencarnação. Cada reencarnação nossa nos traz a oportunidade daquilo que devemos ou que nos comprometemos a aprender naquele momento. Então nós acessamos o nosso necessário, mas nós somos essa consciência imensa de tanto conhecimento e aprendizado adquirido. Então por isso que Leon Denis nos fala do eu superficial, que é aquilo que estamos demonstrando hoje em muitos momentos, mas em relação ao nosso eu profundo, né? Nós temos esse eu superficial e o nosso eu profundo, porque nós somos todo esse conjunto de experiências e nós nos formamos assim, e nós vamos agregando tudo isso em nossa consciência, em nossa individualidade espiritual, e isso, toda essa evolução, esse crescimento, ou até mesmo a inércia, muitas vezes, quando passamos dentro das nossas experiências sem uma evolução, sem um aprendizado importante, né? Perdemos, bem dizer, aquela experiência corpórea por não termos trabalhado o que era necessário, mas tudo faz parte dessa nossa construção. Por isso nós somos seres em construção, nós somos espíritos ainda em construção de toda a nossa individualidade, estamos nos transformando, crescendo, evoluindo, buscando esse aprendizado, essa evolução. Então nós aqui apresentamos a pontinha daquele iceberg, daquilo que verdadeiramente somos. Então nós estamos falando do espírito, dessa centelha etérea, dessa chama, dessa luz. Nós estamos falando do espírito, criados por Deus, com um princípio, né, e um objetivo, que é o quê? Sermos puros, né, alcançarmos essa evolução espiritual. Por isso nós fomos criados e simples e ignorantes, para irmos trabalhando em nós, através das nossas experiências, esses conhecimentos, né, esses aprendizados e irmos evoluindo, crescendo espiritualmente, né, ascendendo espiritualmente. Então esse é o nosso objetivo, o objetivo do porquê de sermos criados, né, para essa conquista. Mas e a vida na matéria? Então, o que é a carne? O porquê desse envoltório material que sustenta nesse momento, né, o nosso espírito? Não que o espírito esteja aqui encaixado, fechado, isso jamais, mas ele molda e sustenta para quê? Para o nosso trabalho nessa vida. É através do nosso corpo que nós trabalhamos, através da nossa mente, do nosso cérebro, que nós vamos externar,
né, a nossa individualidade. Então, o que vem a ser essa vida na matéria? O que é? A carne que nos envolve. Cada personalidade espiritual, ou seja, cada individualidade, cada um de nós, cada, né, espírito, nós temos então a nossa energia, a nossa vibração, que é aquilo que nos sustenta. E essa energia, essa vibração, ela é transformada e ela vem de acordo com as nossas condutas, né? De acordo com as nossas experiências, de acordo como seguimos o nosso caminho, né? Então nós temos essa vibração. Todos nós, cada um, isso é individual do espírito. E toda essa energia, essa vibração, isso que o espírito carrega em sua individualidade, forma o quê? O seu campo fluídico, o seu corpo fluídico, seu perispírito. Então, o nosso perispírito, podemos analisar assim, mais facilmente desta maneira. O nosso perispírito, hoje, ele é como estamos nos mostrando, porque ele dá a forma do nosso corpo material. Isso que mostramos, isso que vemos, que enxergamos no outro e os outros enxergam em nós, né, essa nossa aparência, formação do nosso corpo fluídico, formação do nosso corpo perispiritual. Então, todos nós somos assim, desta maneira, né? Essa tríade, nessa relação de reencarnação. Espírito, corpo fluídico, corpo material. É quando tudo se encaixa para quê? Para o nosso trabalho aqui na matéria. Mas nós temos nesse corpo fluídico, né, nesse nosso campo fluídico, nós temos, eles são condensados. Por quê? Porque nós temos, como dissemos, várias experiências e nós trazemos conosco essa bagagem toda que nos transforma. Isso também vai transformando o nosso campo fluídico, consequentemente o nosso perispírito, o nosso corpo fluídico. Ele vai se moldando de acordo com as nossas necessidades. Então, isso é a nossa individualidade, né? Claro que nós temos dentro da carne, dentro da reencarnação, dentro da matéria, nós temos a lei da hereditariedade. Nós temos as nossas descendências, as nossas hereditariedades que vêm com os nossos pais, com a família. Isso nós temos. Mas a hereditariedade, ela é relacionada ao corpo, não ao espírito. E nós vamos explicar nas questões 207 e 207A do Livro dos Espíritos. Kardec questiona sobre essa hereditariedade e os espíritos assim respondem. Então Kardec pergunta: os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? E os espíritos então respondem a Kardec: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. Olha aí a nossa individualidade, olha o nosso campo fluídico, né? Olha aí as nossas experiências, as nossas conquistas são individuais. Então, a semelhança moral não é passada por hereditariedade. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então não há uma descendência espiritual, há individualidade espiritual, mas há uma descendência corpórea, que é a hereditariedade. Entre os descendentes, né, das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Então sim, nós temos a hereditariedade corpórea, mas não temos uma descendência moral.
isso trazemos conosco nas nossas conquistas, nas nossas experiências, né? Então Kardec continua, né, na 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e filhos? De onde vem? Porque nós vemos, né? Nós vemos, como na pergunta anterior, muitas vezes nós vemos famílias muito parecidas, né? Filhos muito parecidos com seus pais, irmãos, né? E os filhos muito parecidos mesmo. Então isso é uma hereditariedade física, né? Tá ali, tá visível para nós. Mas também nós vemos famílias que têm mesmas concepções, mesmas formas de olhar a vida, de muitas atitudes parecidas, gosto, né? Nós temos, e realmente nós presenciamos isso, nós sentimos isso, nós vimos isso em muitos casos, e conosco mesmo, né? Todos nós. Não, então, de onde vem essa semelhança? Porque a semelhança em relação a gosto, em relação a pensamentos, a comportamentos, né, decisões, isso é do espírito. Então, como explicar isso? É isso que Kardec está perguntando. E os espíritos respondem, neste caso, são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade das suas inclinações. Ou seja, são espíritos que são simpáticos em relação a essa vibração fluídica, né? São simpáticos às suas inclinações, têm mais ou menos os mesmos desejos, as mesmas vontades, né, no sentido dessa evolução espiritual, vamos dizer assim, ou não também, né, também temos o outro lado, espíritos na inércia, totalmente despreocupados com esse crescimento espiritual, né, então, muitas vezes eles se juntam para esse trabalho íntimo, para esse trabalho em conjunto, porque a família é o nosso primeiro laboratório, a nossa primeira tarefa, a nossa primeira escola. Se o planeta Terra, onde estamos hoje, que é o nosso trabalho aqui hoje, onde estamos, e ele é para nós essa escola abençoada de tanto aprendizado, ele é para nós essa oportunidade de trabalho, e né? É o nosso planeta de prova e expiação, a nossa família, né? O nosso organismo familiar, ele é a nossa primeira manifestação de tudo isso. De escola, de aprendizado, de trabalho, de oportunidades. Então a família vem com este propósito. E muitas vezes os espíritos afins, espíritos simpáticos se unem para se auxiliarem, para evoluírem mais rapidamente, enfim, para vários motivos, né? Isso acontece porque Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Então nós estamos em auxílio mútuo, né? Nós nos auxiliamos e a família vem em primeiro lugar nesse propósito, nesse sentido. Então é isso que acontece, que os espíritos explicam a Kardec. Existe a lei de hereditariedade do corpo físico, da carne, da matéria, mas o espírito não tem essa hereditariedade, mas tem a afinidade moral, e que muitas vezes estão ali trabalhando juntos, né? Então é interessante nós entendermos isso. Então nós somos individualidades, nós somos esse espírito, né, criado por Deus, nós somos essa chama, nós trazemos conosco todo o cabedal de experiência e de aprendizado que vai nos moldando a cada nova oportunidade de estarmos inseridos neste campo material para trabalharmos essa nossa conquista, né? Para darmos o testemunho do que aprendemos, enfim, para galgarmos essa evolução. Então nós somos esse espírito, nos manifestamos dentro desta matéria, dentro dessas oportunidades, aqui no mundo corpóreo, falando da
carne, nós nos manifestamos assim. Então, se analisarmos bem todo esse contexto de que somos essa individualidade, que temos um eu bem superficial que estamos mostrando no momento, mas nós temos um eu profundo que trabalhamos também dentro de todo esse nosso processo, né, e que nos transforma e que nos molda, e que somos todas essas experiências agregadas, consolidadas, unidas, nos formando a cada nova oportunidade. Se pensarmos bem em tudo isso, se refletirmos com clareza em relação a tudo isso, nós poderemos compreender que então, quando nós falamos dos pecados da carne, né, que cometemos o pecado da carne, na realidade nós falamos, todos, né, falamos pecado da carne. Existe essa simbologia porque estamos encarnados. É o que se manifesta, o que vemos a manifestação, nós vemos a manifestação da matéria. Mas, na realidade, não é um termo muito correto se formos analisar, porque tudo que nós fazemos e que é do nosso senso moral, da nossa individualidade, não vem da carne, vem do espírito, vem da nossa individualidade. A carne é apenas o modo de manifestar. Então, os pecados, bem dizer, vamos dizer assim, não são da carne, são do espírito mesmo, porque o egoísmo é do espírito, a inveja, a maledicência são do espírito, o orgulho, o sentimento de orgulho é do espírito, né? O desejo de fazer o mal, o desejo da vingança, a ira, não é do corpo físico, vem do espírito. Então, nós nos manifestamos neste corpo físico, mas o que somos não é o corpo físico. Nós somos esse espírito que se manifesta na sua individualidade, dentro das suas possibilidades. Então é interessante observarmos isso, né? E mais além, pensando, né, em toda essa nossa evolução e nessas nossas experiências, eu acredito que isso facilite para nós o entendimento em relação ao outro. Por quê? Porque nós vamos compreender que aquele outro, aquele que convive conosco, ele não é só aquilo que ele demonstra. Ele tem uma individualidade que ele está sendo trabalhada, essa individualidade, como a nossa. Então nós estamos nos construindo e cada nova experiência nos traz esse aprendizado, esse conhecimento, né? E isso vai nos moldando, nos transformando. Então eu acredito que seja muito mais fácil analisar o outro sob essa ótica, de que ele também está se transformando, ele também está angariando essas construções e esses conhecimentos dentro dessa oportunidade de trabalho. Então a aceitação em relação à conduta do outro torna-se um pouco mais fácil, porque nós entendemos que ele também está se construindo, assim como nós. Ele também necessita de todas essas experiências para formar-se, né, e crescer e evoluir e buscar essa escala de ascensão espiritual, assim como nós. Então hoje nós estamos aqui, costumamos assim dizer, hoje nós estamos aqui, estamos desta forma, estamos neste ambiente, estamos desta maneira, porque é o necessário para o nosso trabalho, é o necessário para a nossa conquista de oportunidades dessa experiência. Mas já estivemos em outras condições e vamos estar em outras condições bem diferentes dessa. Então ali nesse contexto, nesse entendimento, o nosso julgamento pode ser amenizado e deve ser amenizado em relação aos nossos irmãos, porque estamos todos nessa luta
da nossa conquista individual. Mesmo aqueles que ainda não se aperceberam disso, eles estão, em algum momento, trabalhando o seu crescimento. E quando se atentarem a essa necessidade, né, atentarem ao porquê de todo esse trabalho, aí vão realizar de uma forma melhor. Mas isso é escolha e consciência de cada espírito, né, de cada alma encarnada. Não fazemos pelo outro. Mas é interessante termos essa noção e é importante analisarmos dessa maneira, para entendermos que estamos todos nessa construção, estamos todos nessa busca, somos todos iguais nesse sentido da criação, né? E que nós temos todo esse cabedal de aprendizado que estamos trabalhando e tudo isso está nos transformando e nos moldando. Isso somos nós. Somos essa consciência ampla, né? Que não mostramos de todo, mas que somos essa consciência ampla em trabalho espiritual de ascensão, de crescimento, de evolução. Todos nós, então, estamos hoje dessa maneira. Nosso irmão hoje está dessa maneira. Amanhã poderemos e estaremos, com certeza, de maneiras diferentes. Então, esse olhar com mais indulgência é necessário para todos nós, porque também precisamos desse olhar para nós. Então, esse entendimento facilita tudo isso. Agora, o importante de entendermos quem somos nós, o objetivo da criação, que não nos damos conta de compreender totalmente, é claro, não nos cabe ainda essa compreensão, mas o fato dessa importância, dessa compreensão, pelo menos do que precisamos fazer, de qual é a nossa tarefa dentro desse trabalho todo, né, da criação. O importante é analisarmos então nesse ponto que nós temos que cuidar muito bem, com gratidão e com bom trabalho, daquilo que Deus nos emprestou. Porque a nossa vida, nosso corpo, tudo que temos, tudo que somos, as nossas possibilidades, todas as oportunidades, e aqui estamos falando até dos momentos infelizes, dos problemas, porque são oportunidades para o nosso trabalho, tudo isso é empréstimo de Deus para nós. Nada verdadeiramente do que vemos aqui e tocamos é nosso. O que é nosso e que também vem da criação de Deus para nós é a nossa conquista. É aquilo que aprendemos, é aquilo que formamos no nosso íntimo, que interiorizamos, tanto de bom quanto de ruim, mas é o que somos, né? É a nossa individualidade. Isso é verdadeiramente nosso e isso vai nos acompanhar e nos moldar em toda a nossa imortalidade e em nossas vidas e experiências futuras. Mas tudo que temos e que é de doação de Deus para nós, por sua benevolência, por sua misericórdia, nós temos que trabalhar muito bem e respeitar muito bem tudo isso. Porque nada realmente aqui dessa matéria, nada nos pertence. É apenas para nosso trabalho, né? Então, tudo que vamos levar após a nossa desencarnação é aquilo que fizemos, de bom ou de ruim, nesta nossa experiência. Tudo é aquilo que nós fizemos para nós mesmos e fizemos para os nossos irmãos, principalmente. Né? Então, isso sim é o que é o nosso legado, isso é o que vai ficar em nós, é isso que vai ficar nesse nosso campo fluídico, é o que vai nos formar, nos moldar, né? É o que vai nos determinar a felicidade futura, a vida futura, tanto espiritual quanto as nossas próximas reencarnações e oportunidades, que ainda teremos tantas outras. Né? Agora, o que não é nosso, o que Deus nos emprestou, nós temos que, com muito carinho, cuidar, agradecer, porque é oportunidade de nosso trabalho. Tudo aqui é oportunidade de nosso trabalho.
E nós estamos aqui com aquilo que necessitamos, aonde necessitamos e como necessitamos. Para quê? Para trabalhar aquilo que nos propusemos a trabalhar nesta vida, para nosso crescimento e nossa evolução. Cada nova oportunidade, cada reencarnação é para nós uma nova oportunidade de trabalho, algum ponto ou alguns pontos a serem trabalhados. Então nós temos que nos conhecer. Nós conhecemos de onde viemos, né, quem somos nós, aonde deveremos chegar, o porquê transitamos por esta matéria, pela carne, né? Mas nós temos agora que fazer um conhecimento íntimo, um autoconhecimento, para entendermos então qual é o nosso caminho dentro dessas oportunidades, qual o caminho melhor que devemos seguir, o que precisamos deixar de lado, o que não nos faz mais bem, o que é importante salientarmos e trabalharmos ainda mais. Mas para isso nós temos que conhecer o nosso íntimo, não só apenas aquilo tudo que nos envolve dentro dessa criação e tudo que envolve o nosso trabalho, né, que externamos, mas nós temos que conhecer o nosso íntimo, que também é importante e necessário, para sabermos quem somos na nossa individualidade, né, esse olhar íntimo. O que somos na nossa individualidade, o que precisamos transformar, e o que precisamos manter, o que precisamos cuidar com mais carinho, e o que podemos deixar de lado. Vamos então nos conhecer a nossa individualidade, voltarmos para nós mesmos em muitos momentos e refletirmos o que somos e o que fazemos. Isso é importante, é um trabalho de cada um e é o que faz a nossa evolução, é o que facilita o nosso entendimento e a nossa conquista, né, na ascensão espiritual. Fiquem todos na paz de Jesus e obrigada pela atenção. Tudo bem com vocês? Espero, sinceramente, que sim. Vamos iniciar nossa conversa de hoje, de alguma maneira, se utilizando de um trecho, de um pensamento da antiga sabedoria oriental. Perfeito? Tente acompanhar para que a gente possa, sobre ele, né, e através dele, né, fazer o traço, digamos, mais adequado em relação à nossa pequena pregação de hoje. Vamos lá? Abrindo aspas, o pensamento é o seguinte. Quando o vento chega e oscila o bambu não guarda o som depois que o vento passou. Quando os gansos atravessam o lago não conserva seus reflexos depois que eles se foram. Da mesma maneira, a mente das pessoas iluminadas está presente quando ocorrem os acontecimentos e se esvazia quando os acontecimentos terminam. Que proposição interessantíssima. Que quando de posse dessa proposição, nos ocorre, né, dentro da mentalidade e dentro, então, daquilo do qual precisamos fazer com que o tema esteja sempre interligado às propostas e à filosofia do espiritismo, né, a filosofia espírita, me faz, de alguma forma, pensar, analisar a profundidade em si contida aqui e nos remeter a algumas propostas das quais, então, poderíamos traçar junto a vocês nesse nosso encontro de hoje. A primeira delas, por incrível que pareça, com relação a esse fato, nos leva exatamente ao conceito de desapego, ao conceito da qual, então, aquela pessoa na qual, sob todas as experiências pelas quais tenha vivido, tenha conduzido a própria existência, ela não fica, de alguma forma, interligada a situações que, pelo visto, são situações das quais, então, devam estar sendo esvaziadas, digamos, então, na sua proposição, no seu conceito, na sua própria existência, desde que esses elementos tragam situações, digamos, desagradáveis, situações, digamos, então, não tão construtivas. E quando se fala com relação a tal proposição, a ideia com relação exatamente a isso, nos ocorre exatamente um dos elementos pelos quais a própria doutrina acaba nos elucidando, esclarecendo, né, dentro, então, da sua construção e da sua filosofia. O primeiro elemento que eu quero tentar trazer a vocês, para a gente, aos pouquinhos,
conceituar é exatamente sobre a ideia da chamada reencarnação. A ideia pela qual, então, quando a gente fala assim, puxa, mas se a filosofia espírita esteja de uma maneira adequada, se a filosofia espírita, então, compreende elementos adequados, então, interessante que quando se fala com relação à reencarnação, isso quer dizer, então, que aqueles laços das quais, então, a gente possa ter, obviamente, sim, dentro de uma existência, né, acumulado, são coisas que simplesmente terminam. É como se fosse o pensamento, então, colocado nessa filosofia oriental, né? O bambu não guarda o som, perceba, mas, na verdade, ele vive a experiência, ele acaba se inclinando, acaba oscilando. Mas o que é importante? Passou o vento, então, não memoriza, digamos, tais fatos. E aí, né? O que a gente deve interpretar com relação a isso? Que a gente deve, então, no caso, tentar aos pouquinhos fazer com que a mesma ideia que eu tive seja dividida com vocês, não estou dizendo que haja concordância, mas de alguma forma, então, a gente possa pensar a respeito. Quando se diz com relação à teoria da reencarnação, afinal de contas, quantas e quantas existências, no caso, já tivemos, né? E afinal de contas, então, como é que fica esse quadro, digamos, das pessoas que reconhecemos, das pessoas que, no caso, então, tivemos a experimentação carnal, das pessoas pelas quais, então, migramos, né, na própria vida, e, de repente, então, é como se fosse, então, uma página que se vira e todo esquecimento e proposição com relação àquilo. Para que você possa se inteirar um pouquinho mais a respeito e fazer com que vocês possam chegar, né, exatamente à primeira ideia, vamos então à proposição. E ela se encontra justamente na pergunta 204 do Livro dos Espíritos. Na pergunta 204, considera-se o seguinte, e lá fala-se exatamente na pluralidade das existências, perfeito? Conceitua-se exatamente de que, afinal de contas, nós não tivemos apenas um único curso existencial. Muito pelo contrário, já vivemos sobre várias e várias situações, várias e várias experiências. É como se fosse um dia após outro dia, perfeito? Então, na 204, que trata sobre parentesco e sobre filiação, a consideração feita exatamente por Kardec aos espíritos diz assim, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou. Então, é o primeiro pensamento, já que, afinal de contas, se fala tanto em família, tanto em defesa e conceito da própria família, conservação exatamente dos elementos que envolvam, né, exatamente essa congregação tão bonita, né? O que os espíritos, então, acabam esclarecendo? Veja que resposta interessante. Não pode ser de outra maneira, resposta dos espíritos. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Perfeito? Portanto, né, temos com certeza ligações que foram acumuladas justamente então com a nossa própria vivência, com a nossa própria existência, com a nossa própria vida anterior, com as reencarnações pelas quais tenhamos, de alguma maneira, então, migrado, de alguma forma, então, vivido. Né? Daí, muitas vezes, observe só a colocação feita pelos espíritos, a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Quer que eu repita? Observe só essa ponderação. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Talvez isso justifique o pensamento que, por vezes, temos, da qual, então, sempre quando a gente, no caso, reencontra alguém, é interessante isso, né? Reencontra alguém. Veja só a minha afirmativa. Já estou colocando que você encontra alguém, que você reencontra alguém. É natural que tais valores, tais emoções, acabem, de alguma maneira, reacontecendo. Acabam, de alguma forma, então, obviamente, sim, acontecendo e tornando-se muito dinâmica, muito explosiva em relação a todos os fatos dos quais possamos, no caso, agora tentar, né, sempre lembrar. Qual é, né, o pensamento mais comum com relação a isso? Puxa, mas é incrível, né? Eu tenho por você uma simpatia muito maior do que aqueles que eu tenho pela própria família. Puxa, eu tenho por você uma certa liberdade, colocações feitas, uma certa liberdade muito maior do que eu tenho com relação ao meu irmão.
Nossa, eu tenho uma tranquilidade em estar com você muito maior do que, de repente, então, eu tenha justamente com a minha irmã, com meu sobrinho, com meu pai, com a minha mãe, né? Puxa, mas interessante, até parece que eu tenho uma outra família. Perfeito. Então, quando se discute em relação a isso, ou seja, quando essa simpatia de forma, então, seja, né, algo coligado às situações anteriores, porque, obviamente, o que possa acontecer, né? Não estou dizendo que seja apenas um reflexo de fatos anteriores. Pode, claro que pode, por que não? Sempre a gente vive num acúmulo, né, de emoções, das quais, então, de alguma forma, a gente passa a conhecer novas pessoas, a conhecer, digamos, então, novas emoções. Eu não quero nem falar pessoas, eu quero falar emoções, né? De tal maneira, então, que aquilo cria, né, uma interligação, uma identidade realmente assim muito, muito poderosa, muito intensa, cria-se uma energia de existência muito interessante. Pode ser exatamente no momento hoje, ou seja, sem qualquer ligação ao passado. Perfeito? Mas é lógico que esse elemento, então, digamos, de vibração, de identidade, de reconhecimento, que muitas vezes, então, está de uma forma opaca, né? Devido ao esquecimento que temos do passado, que é um fato da qual então, a gente vai discutir com vocês, né? Em outros e outros papinhos que teremos aí, né? Durante os nossos encontros, o que acontece? Essas emoções estão tanto que reservadas, estão tanto que, digamos, então, ainda, digamos, ali naquela caixinha, digamos, guardadas. E quando, então, essas pessoas reencontram, né? Obviamente, então, existem aquelas famosas explosões. Quando se fala em explosões, é bom que a gente possa, no caso, também considerar que já tivemos relacionamentos do passado, tivemos construção de famílias no passado. E digamos, então, que esse sentimento, esse carinho, esse afeto, esse amor, obviamente que possa, no caso, acontecer. Ele pode ter uma renovação, ele pode ter um recontato, ele pode ter uma reaproximação. Então, muitos discutem, né, exatamente em relação a isso. Puxa, mas hoje, de repente, então, eu estou numa convivência espiritual, numa existência espiritual, com alguém que tenha sido necessariamente alguém ligado a mim no passado? Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá para a gente, no caso, afirmar isso categoricamente. O que a gente pode, no caso, colocar é normalmente o que é executável para facilitação da nossa própria existência, para facilitação dos nossos caminhos pelos quais temos que, no caso, né, migrar, atravessar, digamos, então, na própria existência, na própria vida, né? É comum que dentro disso haja uma construção, haja um projeto de existência, então, feito exatamente muito bem elaborado, né? Para que a gente tenha proximidade com aqueles que vão facilitar exatamente o nosso caminho. Nós já dissemos várias vezes, você tem noção exatamente sobre isso, né? Que a reencarnação não é nada tranquilo para cada um de nós. Não teria sido nada tranquilo, e não é nada tranquilo. Mas quando então a gente conta exatamente com esse acompanhamento, digamos então com as pessoas mais simpáticas, mais próximas, mais coligadas, efetivamente então se torna algo, digamos, menos difícil e um tanto mais prazeroso. Isso então faz com que a gente esteja interligado, né, exatamente a entidades espirituais, a espíritos, né? Digamos que temos um certo afeto, perfeito? Mas muitas vezes ao qual estamos interligados, digamos, na atual existência, não seja necessariamente aquele último relacionamento que tivemos. Então, e o que acontece se? O que acontece com relação a si é que é exatamente o que foi colocado exatamente nessa resposta. Explode, eclode, tá bom? Eclode mesmo a grande simpatia. E a partir daí, tem que existir exatamente a chamada vigilância com relação aos nossos sentimentos, né? Para que exista exatamente o equilíbrio com relação a esses sentimentos, para que a gente não entre em confusões exatamente em relação a isso, já que é uma ebulição, digamos, então, de emoções, uma ebulição, então, de elementos pelos quais a gente tem que ter muita sintonia e muita capacidade por praticá-la. Mas não deixando, né, de colocar sempre uma certa reserva em relação exatamente ao fato de que tais elementos fazem com que, de alguma maneira, então, a gente possa imaginar que nós
estamos cercados, não só na própria família, mas em torno da própria família, digamos então, de espíritos afins, de espíritos chamados então de simpáticos, que já viveram experiências que se assemelham. E dentro da estrutura da própria existência, da própria reencarnação, uma bondade divina, então, somos colocados, digamos, então, naquilo que a gente chama de um cadinho existencial, de um projeto existencial, então, com elementos facilitadores por vezes. Claro, com todo o respeito, com toda a proposição, aqueles que têm o elemento da chamada reencarnação, em processos da chamada reencarnação, de elementos das quais, então, existe o parecer do resgate. Aí é outra proposição, né? Daquele, então, que existe o elemento de que ele estaria, assim, colocado exatamente nesse cadinho que eu teria colocado a vocês, ou propôs a cada um de vocês, então, onde esteja interligado um processo, então, onde elementos, percalços, as chamadas dívidas, ou os chamados elementos não tão adequados existenciais, deverão ser resolvidos na atual existência. Aí é outro pensamento que a gente precisa, no caso, colocar com vocês, dentro da nossa pequena preleção de hoje, é exatamente dessa identificação, tá? Dessa proposição, desse elemento, então, feito junto a vocês. Mas, retornando ao próprio Livro dos Espíritos, né? Particularmente na pergunta seguinte, na pergunta 205, diz assim, escuta, há algumas pessoas, né? Onde esse A não é de existência, né? Referência a algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, porque você teve uma existência e, de repente, na próxima existência, não quer dizer que você esteja exatamente com aqueles com os quais você tenha vivido. Perfeito? Como fazer os anteriores à existência atual, né? Então, repetindo, a afirmativa, né? Não é bem uma pergunta a respeito disso. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazer os anteriores à existência atual? Bom, então, vamos entender a proposição sobre isso, já que, como a gente colocou sob essa estrutura, sob essa forma, né? Então, o que viria? Os Espíritos claram o seguinte, que, muito pelo contrário, ela os distende, ou seja, amplia, não os destrói. É como se pegássemos justamente, então, um pequeno elástico com a condição, então, que ele tenha, né? E deixássemos ele pleno, ou seja, está ali sem qualquer movimentação. O que a teoria da reencarnação propõe? Fazer com que a gente possa distender exatamente isso. Não é arrebentá-lo, distender exatamente isso. Fazendo com que haja exatamente junto a esse pensamento uma ampliação maior, né? Com essa relação dos sentimentos. Não há destruição. Pelo contrário, então, segundo a primeira afirmativa, há uma ampliação, há uma extensão em relação a isso. Fundando-se o parentesco e afeições anteriores, que nós colocamos na pergunta, né, anterior a vocês, menos precários, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Isso faz com que, então, a gente possa, de alguma maneira, né, fazer com que vocês acabem interagindo na importância, justamente, então, que esses elementos da construção da construção chamada familiar, possam, de alguma forma, então, acontecer. Essa doutrina, ou seja, a doutrina, então, colocada, né, amplia os deveres da fraternidade. Sim, porque você passa a conviver situações das mais, digamos, variadas possíveis, não apenas uma situação. Porquanto, né, no nosso vizinho ou no vosso servo, é uma referência, né, anterior, né, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Deixa eu esclarecer, senão você que esteja ouvindo isso possa estar impactado em relação ao fato, né? Os espíritos defendem que, por vezes, né, pode estar junto a nós, muitas vezes trabalhando com a gente, né, estando de alguma forma, então, pleno junto a nós, assim, não na figuração familiar, né, mas num fato de conhecido, num fato, digamos, então, daquele que a gente possa, de alguma maneira, aqui, ó, ter sido colocado, né, que bom que a gente pense sobre isso, né, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, veja só o tempero pelo qual, então, né,
a espiritualidade acaba realizando. É por isso que muitas vezes a gente possa, no caso, até considerar fatos assim, para exemplificar e vocês tornarem-se um tantinho mais esclarecidos a respeito, né? Vamos pensar no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho que é muito comum. Então, na experiência do próprio trabalho, você passar convivendo horas e horas do seu dia num bloco muito maior do que você vive com a própria família, né? Então, são 8, 10 horas de trabalho, então, né, que você está junto, né, digamos, a um bloco de energia, uma situação de energia, da qual, então, ali você acaba se alimentando, executando, né, de alguma forma, então, de uma maneira muito honesta, né, praticando elementos para que você possa fazer com que, né, haja necessariamente o teu ganho, digamos. E a partir daí, você passa a viver com pessoas das mais variadas, digamos então, camadas de pensamento, e situações totalmente distintas, então. E é natural que você passe a ter uma profunda, digamos, amizade, uma profunda consideração, quando não, né? Quando não, na forma, digamos, reverso a isso, né? Infelizmente, você passa a não ter simpatia, você passa a ter desgosto, considerações. Mas vamos tentar alinhar exatamente a construção. Primeiramente, a construção. E você passa, de alguma forma, então, a se cercar de pessoas que você, de alguma forma, sinta, digamos, uma grandeza de prazer, uma grandeza de satisfação de estar junto a elas. Que, afinal de contas, seria a construção, digamos, interessante que fizesse com relação ao elemento trabalho, né? O elemento, então, de execução do trabalho. A partir daí, é importante você, no caso, perceber que pode estar junto a você alguém que você, no caso, tenha aquela profunda simpatia, seja algo mútuo, obviamente assim, né? Não é uma via de apenas uma direção, mas pelo contrário, né? Pelo contrário, então, faz com que as pessoas se sintam muito bem, né? Muito bem. E aí você pode encontrar como resposta, como uma forma de exemplo, né, ao que foi colocado aqui, exatamente espíritos das quais você já tenha tido convivências anteriores, vivências anteriores, experiências anteriores, então. Quando aquele coloca, né, sobre essa situação de que um vosso servo, né, entenda que essa literatura é de 1860, idos de, né? E a partir daí existiam exatamente aqueles que trabalhavam na própria casa, que eram classificados de servos, né? Digamos então, né? E dentro disso, o que acontecia? Ele quer relatar da importância que nós possamos dar exatamente àqueles que estão junto a nós, daqueles que estão junto ao nosso quadro de existência, que possam, de alguma forma, então, ter reflexo exatamente daqueles que têm, né, de alguma maneira, então, vivido em situações de experiências anteriores com a gente. Teria ficado claro? Não sei se para vocês ficou claro, né? Essa primeira situação, então, que quando te fala exatamente com relação a esse desapego, observe só, a gente tem experiências anteriores acumuladas, mas é interessante que a própria espiritualidade faz com que você passe a ter uma nova existência, observe, né? E que você não esteja necessariamente apegado ao anterior. Perfeito? Tudo que nós tentamos colocar de início teria exatamente essa proposição, que afinal de contas, então, a cada etapa existencial, não é que você simplesmente não passe a responder por tudo aquilo que você tenha de alguma forma praticado, tá bom? Mas de alguma maneira entenda, perceba, né, que há exatamente um apelo com relação ao fato, então, de a gente estar desapegado, né, a tais situações, a tais elementos, então, já que, afinal de contas, de uma existência em relação à outra, quantas e quantas emoções, né, acabam se passando na própria ideia, né, da nossa construção, então. Bom, então seria esse o primeiro elemento. O primeiro elemento, então, contido, né, exatamente com essa versão, com essa consideração com relação a vocês. Mas existe uma outra forma, que nos casos também nos interessa, mas veja, já é uma outra forma, já é um outro elemento que nos foge completamente essa consideração, então, da primeira parte realizada com vocês. Que fala exatamente sobre os nossos sentimentos, que fala exatamente sobre as nossas experiências, mas estão interligadas ao pensamento lido no início, né?
O bambu se curvando exatamente com o vento que passa, os gansos que demarcam exatamente linhas pelo lago, mas o lago não vai ficar conservando exatamente isso, né? Então, existe uma outra proposição muito interessante que nos faz exatamente pensar, analisar o comportamento daquelas pessoas que, dentro do campo da chamada sociedade, daquela lei de convivência importantíssima na própria existência, então, elas simplesmente se negam, de alguma maneira, a estar junto a nós, ou digamos, então, a viver essas emoções, então. Ah, do que você está dizendo, Paulo? Então, observem só essa condição que faria com que, infelizmente, esse chamado desapego é caracterizado como desapego defensivo. Chamado desapego defensivo. É um mecanismo. É um mecanismo, por sua vez, é um mecanismo de fuga da realidade utilizada pelas pessoas. Né? Às vezes, de uma forma inconsciente ou não, né? Por pessoas que possuem um constrangimento autoimposto, veja só a definição, proveniente do medo de amar. Olha que coisa interessante. Ou mesmo de se perder na sede de amor por objetos, pessoas ou ideias, e de ser absorvidas por enorme necessidade de dependência ou de submissão fora do próprio controle. Que coisa incrível! Desapego defensivo, característica, digamos, comportamental, fez por forma inconsciente ou não. Percebe isso, né? Notou bastante isso, né? E esse constrangimento, por vezes, autoimposto, né? Interessante essa renovação, né? Medo de amar. Aí, onde é que a gente acaba pensando, né? Em trazer junto a vocês sobre esse chamado desapego de proteção. Das pessoas que não gostam, de alguma maneira, de ter essa forma, essa ideia, ou muitas vezes, então, acabam pesquisando na própria existência uma forma de comportamento um tanto, digamos, não é um bom termo. Vamos fazer o seguinte, eu dizer reprovável, eu deleto o que eu falei. Deve ser analisado, tá bom? Não vou colocar como reprovável, que não me cabe, não é uma coisa que moralmente seria permitida a mim executá-la agora. Bom? Mas é importante, no caso, perceber que dentro da construção das ideias, né, que a própria espiritualidade nos coloca, ela diz exatamente que a gente tem que ter, necessariamente, a condição das experiências junto a outras pessoas. Isso se diz com relação à chamada lei da sociedade. É uma parte legal do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, né, da chamada leis morais, e aí consta exatamente a necessidade da vida social. Uma coisa incrível isso, gente, né? Aí a ideia, né, sobre os laços de família lidos pela gente, agora há pouco, as considerações a respeito disso, né? Mas uma pergunta, uma que seria interessante que vocês pudessem, junto ao processo, entender por que é necessário a gente ter as experiências, nos curvarmos feito um bambu em relação às emoções da própria existência, deixar que elas aconteçam. Deixar que, digamos então, os gansos migrem pelo nosso lago existencial, porque as marcas não vão ficar. O importante é exatamente a ideia de viver exatamente sobre essas situações, então. Né? E aí nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, exatamente em tal capítulo, a pergunta 770. Só que ela desenvolve exatamente a ideia daquela vida, digamos, de isolamento, de isolamento, então, que muitas vezes é uma opção, né? Que, digamos, então, o espírito reencarnado achou por bem executá-la. Né? Veja, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Fugindo ao pernicioso contato do mundo. Aqui é colocada a ideia de que esse contato se, de alguma forma, então, né, digamos, não interessante. É que a alegação é essa, né? Que esse contato com o mundo, a pessoa que tem escolhido, né, a vida de reclusão, acredita que não seja interessante exatamente essa convivência. Às vezes, os espíritos colocam respostas assim, bastante, digamos, com os conceitos dos mais variados possíveis em cada pergunta feita por Kardec. E muitas vezes, né, qual a ideia?
A ideia é basicamente, através de uma só expressão ou uma afirmativa, fazer com que a gente, no caso, reflita em relação ao procedimento. Tá bom. Para não deixá-los assim um tanto que mais curiosos a respeito, né? Veja só, disse assim, duplo egoísmo. A resposta dada pelos Espíritos. Duplo egoísmo. Caracterizando, então, que a opção das pessoas que não, de alguma forma, né, acho interessante fazer com que esses elementos da própria existência sejam efetivamente consumados, que te deixa acontecer exatamente essas emoções, o quanto é importante as diferenças, o quanto é importante, por vezes, experimentarmos, né, aquele que muitas vezes não aceita as nossas proposições, ou muitas vezes, de alguma maneira, né, não acata as nossas ideias, o quanto é importante que a gente, no caso, possa transitar, como coloquei para vocês por várias vezes no próprio termo, que eu usei a expressão migrar, digamos então, né, na própria existência, com plenitude, com tranquilidade, percebendo que são espíritos que, de alguma forma, então, trarão para cada um de nós elementos positivos na nossa evolução, na nossa construção. Interessante a resposta dada. Duplo egoísmo. Veja isso. E, afinal de contas, faria com que, simplesmente, então, nós não teríamos condição de fazer com que essas pessoas tivessem a experimentação tão importante da própria existência. Então, o desapego, em resumo, né, ou digamos então com uma proposição praticamente final, a gente não pode criar exatamente como sendo aquele pensamento da qual, então, não teríamos, digamos, condição de vivenciar novas emoções, novos elementos, novas proposições na própria existência. Digamos que nós somos, de alguma forma, condicionados a isso. A bondade divina ofereceu a cada um de nós essa condição. Portanto, renove, por favor, né, a ideia justamente desse pensamento oriental. E, afinal de contas, por mais que a gente possa curvar frente a uma determinada situação, o que a gente, no caso, deverá sempre lembrar? Que ele retorna à proposição adequada, que ele retorna exatamente naquilo que seria a ideia, e não fica guardando, né, exatamente as chamadas emoções negativas na própria existência. É o nosso recado de hoje. Desapeguemos, né, de situações que sejam negativas na própria existência. Um grande abraço a todos vocês e obrigado por tudo.